Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios. Hoje vamos falar sobre uma interessante história que aconteceu nos idos de 1952. Oscar Desbergs era um explorador de 30 anos que, segundo informações prestadas pelo exército norte-americano, achava-se em perfeito giro de suas faculdades mentais. Mas o que será que aconteceu a esse explorador? Só que antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para a Mona Lisa Aquino, que também nos acompanha. Obrigado, Mona Lisa. Seus comentários são muito bem recebidos. Eu sou o Marcarlinhos Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Contou o mencionado explorador que no dia 25 de agosto de 1952 se achava efetuando investigações nas selvas da Flórida, lá nos Estados Unidos. E ao entrar em uma clareira, encontrou-se repentinamente diante de um disco voador parado no ar. E quando Desvergs apareceu dentre as árvores, o aparelho achava-se a poucos metros do solo. E quando se viu diante do objeto, ficou surpreendido. Então, segundo explicação textual, algo se abriu no disco e disparou nele um projétil fosforescente, como um fogo de bengala, que pareceu flutuar no ar e atingiu no rosto, desvanecendo em seguida. E quando Desverges caiu em si, encontrou 3 buracos de 3 milímetros em seu chapéu de explorador, porém de natureza desconhecida. E segundo sua rápida observação, o disco tinha uns 10 metros de diâmetro e cerca de 3 metros de espessura. O aparelho parecia flutuar a uns 3 metros do solo. E segundo outras informações dignas de crédito, os discos voadores foram vistos no mesmo período em numerosos lugares do mundo, e especificamente na França. Também tem dado informações de sua passagem pessoas moradoras nas vizinhanças de Santa Cruz, na Argentina, em Maldonado, no Uruguai, em São Paulo, aqui no Brasil, em Lima, Peru, em La Paz e em outros lugares da Bolívia. Às vezes, as notícias sobre os discos voadores têm chegado de lugares opostos do mundo, porém vinculados entre si por uma razoável relação de distância, o que faz pensar que não se trata de aparelhos diferentes, mas de um só, que cruza o espaço a grande velocidade, sendo vistos sucessivamente em diversas localidades. Mas, e então, e os discos? Afinal, o que são? A atenção do mundo inteiro volta a concentrar-se sobre o mesmo problema periodicamente. Aliás, atualmente fala-se muito, da aparição de objetos voadores não identificados. Contudo, a pergunta ainda não pôde ser respondida de modo claro e suficiente. Que são chamados discos voadores? A princípio, se atribui o fenômeno a um estado visual de contágio coletivo. Pois é. A gente via, segundo essa apreciação, somente aquilo que queria ver. Depois foi dito que se tratava apenas das chamadas estrelas cadentes. Também se disse que eram luzes errantes, bolas de gases ionizados ou reflexos provenientes de algum lugar da Terra. Falou-se ainda de aparelhos teledirigidos e de aerólitos. Hoje fala-se muito em drones. Mas todas essas afirmações foram sucessivamente destruídas por novos fatos. Há casos que talvez possam ser atribuídos à fantasia do observador, mas outros, em troca, resistem a uma análise bastante séria. Não é também pouco admissível que alguma nação tenha resolvido lançar uma fábula com o propósito de atemorizar os seus possíveis adversários. As autoridades militares de todos os países ocidentais aceitam já a existência do que se convencionou chamar de o grande mistério do século. Ainda que admitindo a possibilidade de que aviadores, técnicos, matemáticos, astrônomos e físicos tenham sido instrumentos inconscientes de uma confabulação unida com uma finalidade desconhecida, seria interessante poder estabelecer, qualquer que seja a origem dos discos voadores, o material com que são construídos
funcionamento mecânico, energia que os projeta com tanta velocidade, as possibilidades vantajosas que seu manejo apresenta e muitas outras coisas. Não há avião moderno que possa alcançá-los em voo. Não há nenhum elemento de tipo mecânico capaz de desenvolver tanta velocidade, utilizando combustível comum ou o sistema de retropropulsão. Tampouco foi construída ainda uma turbina que, em pleno funcionamento, não produza ruído. Também tampouco admite a ciência que um ser humano possa tripular um aparelho elétrico que realiza tão tremendas evoluções como as que efetuam os discos voadores. Agora, quem são? De onde vêm? Quem os conduz? Que finalidade trazem? São corpos sólidos? Em alguns círculos científicos se assevera que os discos voadores são corpos sólidos. Igual informação foi prestada pelas Forças Armadas norte-americanas ante insistentes pedidos da opinião pública, das quais fez eco o Congresso invocando antecedentes para tranquilizar o clamor geral. Soube-se dessa maneira que os aparelhos de radar da aviação dos Estados Unidos denunciaram a presença e a passagem dos discos voadores. A informação oficial, digna de crédito, destruiu a hipótese de que os discos voadores só seriam um problema de sugestão coletiva. Claro que não. Do mesmo modo, foi rebatida a crença de que se tratava de uma chuva de estrelas cadentes. Nesse sentido, prestou depoimento com sua valiosa opinião, sabe quem? O Dr. Lincoln LaPaz, diretor do Instituto Meteorológico da Universidade de Novo México. Sustenta esse homem de ciência que os globos de fogo correntes não são de cor esverdeada, como os observados por numerosas testemunhas. Ademais, acrescenta que esses globos cósmicos seguem uma trajetória de cima para baixo, imposta pela gravidade, porém nunca realizam evoluções girando sobre si mesmos ou voltando a subir para perder de vista no espaço. LaPaz finaliza o informe assinalando que os globos são tão barulhentos como um trem de carga e deixam aerólitos onde chocam. Nada disso ocorreu com os discos voadores. E no momento recusa-se a aceitar a hipótese da existência de algum corpo celeste que infrinja as leis básicas da astrofísica. Mas um físico inglês conseguiu recentemente ionizar uma porção de ar, a qual se projetou imediatamente sobre uma tela de radar. Nesta apareceram então sinais circulares parecidos, ainda que não idênticos, causados pela aparição dos discos voadores. O mistério continua. Como os primeiros discos voadores vistos por Kenneth Arnold coincidiram com a zona e data da aparição dos primeiros ensaios realizados no deserto de Las Vegas, nos Estados Unidos, com a bomba atômica, pensou-se que as luzes observadas em grande quantidade podiam ser originadas por perturbações atmosféricas devidas aos estrondos das experiências. Mas a Comissão de Energia Atômica e outras entidades oficiais encarregadas de estudar as novas armas de guerra desautorizam essa hipótese. Salve a radiação temporária que se produz imediatamente depois do estampido, asseguram os técnicos que a bomba atômica ou de hidrogênio não transformam a radioatividade em luzes como as descritas, e muito menos como janelas. Pois é. Tampouco se admite que luzes nascidas espontaneamente na atmosfera realizem evoluções ao redor dos aparelhos que as tentaram deter, menos ainda que voem em formação semicircular, girem sobre seu eixo e empreendam a fuga regulando sua velocidade de menor para maior, para não serem alcançados jamais. Tudo são apenas alguns pontos observados. Contudo, há muito mais que fogem do nosso conhecimento.
e que colocam os homens de ciência sem respostas. Por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima!